Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Eu estou meio rouca, então vão haver falhas na comunicação, mas tudo bem. Desde os tempos antigos, o pão tem sido alimento essencial para a humanidade. Trigo moído, transformado em farinha, que misturada com água e sal e fermento, amassada e modelada, é levada ao forno e após um tempo, o que sai de dentro desse forno? Primeiro aquele cheirinho maravilhoso, né? Que desperta memórias, a gente lembra da avó, lembra da mãe, aconchego, aquela crostinha dourada que a gente já até saliva, o miolo macio, que sacia a fome do corpo físico. Esse, o pão material, presente em tantas culturas por séculos. É o sustento diário que nós agradecemos à generosidade da Mãe Natureza. Enquanto o pão material é feito dos grãos da terra, o pão da alma, oferecido por Jesus, vai além da matéria, alimentando o espírito. Ele nos falou: eu sou o pão da vida, nos convidando a olhar para além das necessidades físicas e buscar satisfação completa em sua doutrina de amor. Provavelmente todos nós aqui já ouvimos nós já sabemos, né, das passagens evangélicas que relatam a multiplicação dos pães realizadas por Jesus. E esse é o tema da nossa conversa de hoje, a multiplicação dos pães. Eu agradeço a Jesus, primeiramente, por estar aqui com vocês, é sempre muito bom. Eu agradeço a espiritualidade que me ajudou e muito na pesquisa para trazer para vocês esse tema. E agradeço a direção da casa pela confiança. Então, vamos lá. Em 2 momentos, a multidão, sabendo onde Jesus estaria naquele dia, foram até ele. E ele curou os enfermos, devolveu a visão aos cegos, curou paralíticos, livrou os que estavam subjugados por espíritos infelizes. Ele cuidou de todos que ali se apresentavam com suas dores. Ao cair da noite, os discípulos se aproximaram de Jesus e sugeriram que ele despedisse a multidão. Eles estavam num lugar deserto, distante das aldeias. Então, eles falaram: despede essa multidão para que eles voltem e encontrem, né, uma pousada, uma aldeia, para que eles possam se alimentar e se abrigar. Jesus, então, ponderou que a multidão estava em jejum e poderiam desfalecer no caminho de volta. Então, ele não ia dispersar a multidão. Dai-lhes vós de comer. Mas como, mestre, encontrar comida nesse deserto? Tantos pães, tantos peixes, que era a alimentação básica, né? Serão precisos, eles são muitos. O que tendes para lhes oferecer? 5 pães e 2 peixinhos. A multidão, cansada, com fome, já estava se agitando, né? Porque muita gente junta não dá boa coisa. E Jesus orientou que os sentasse, então, pediu aos apóstolos: sentem em grupos de 50 em 50 pessoas. Ele pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, deu graças e foi partindo os pedaços. Dá até para a gente imaginar, né? Jesus com o pão na mão, os peixinhos, pegava um pedacinho de pão, um pedacinho do peixe, e foi dando para os apóstolos, que ia levando para os grupos e ia sendo distribuído.
Eram 5.000 pessoas, segundo as passagens evangélicas. Todos comeram, e ainda sobraram 12 cestos com pedaços de pão e peixe. Essa foi a primeira multiplicação. Na segunda, é quase igual. Ele falou à multidão que o seguiu sobre o reino dos céus, sarou os que necessitavam de cura, e novamente, quando o dia ia acabando, os apóstolos falaram: mestre, manda esse povo embora, né? Eles estão sem comida, está longe. Mas Jesus falou: não vou mandar. Eles seguiram, por 3 dias eles estavam seguindo Jesus de uma aldeia a outra, de uma cidadezinha a outra. E eles não tinham o que comer. E Jesus olhava para aquele povo e tinha uma compaixão imensa de todos eles. Dessa vez, os discípulos tinham 7 pães, já tinha 2 pãozinhos a mais, e alguns peixinhos. Só que dessa vez eram 4.000 pessoas. E Jesus, recebendo as migalhas dos alimentos, pediu que eles se sentassem em ordem e harmonia. E aí, ele distribuiu o recurso com todos, maravilhosamente. E ainda sobraram cestos com os restos não, né? Com os peixinhos e os pães. Esses acontecimentos estão confirmados pelo Espírito Emmanuel no capítulo 25 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico. Esses milagres citados no Evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas são fenômenos naturais, cujas causas são ainda desconhecidas da ciência. Ocorreram e podem ser explicados pelo Espiritismo. Jesus pediu que lhe trouxessem os pães e peixes. E sobre essa matriz, o pão e o peixe, ele se utilizou disso para servir de molde, de forma, pois ele condensou a matéria do meio ambiente e disse que até das próprias pessoas ali presentes, era muita gente. E ele assim aumentou a quantidade de alimentos. Essa narrativa também pode ser entendida, a multiplicação dos pães, como uma alegoria sobre o alimento da alma. A fome ali, naquelas 2 reuniões, era, acima de tudo, espiritual. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, 15, item 48, considera a possibilidade de Jesus ter eliminado a sensação de fome, não pela materialização dos peixes e dos pães, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão. Mas os 4 evangelistas citam nos 2 episódios que sobraram cestos com alimentos, sugerindo que não foi uma ilusão, né? Sobrou alimento. Era um pouquinho só, eram migalhas e depois sobraram cestos. Karl Barth, capítulo 11, livro O Espírito do Cristianismo, nos diz que de 2 naturezas eram os pães que Jesus ofertou ao povo que o seguiu. Um pão para o corpo e o pão para a alma. Portanto, é possível que, além de atenuar a fome deles por seu magnetismo, também ele tenha materializado os alimentos. Há casos descritos de muito antigamente e até nos nossos tempos, hoje, salvo os fake que estão por aí, né? De materialização. Aí vamos pensar, se nós, esses espíritos ainda tão a caminho, conseguimos, em dadas circunstâncias, alguns, fazer isso, o que não faria o Cristo planetário? Ele sabia aquilo que nos nossos bancos de escola, o professor de ciência nos ensinava que Lavoisier, um químico francês, disse: na natureza nada se perde, nada se cria, nada se perde.
tudo se transforma. Quem que lembra? Faz tempo, né? No livro Há 2000 anos, Emmanuel Chico Xavier, capítulo 8, a esposa do senador romano Públio Lentulus, Lívia, presencia uma multiplicação de pães e ela narra que ela tinha ido até Jesus procurando consolo e respostas para a doença da sua filha, Flávia. Ela acreditava em Jesus. Públio Lentulus não. E a multidão ali estava faminta. Como sempre, né? Eles seguiam Jesus, não se preocupavam com nada. E novamente Jesus, das migalhas trazidas de alimentos, ele saciou a fome de todos. Então, diante de uma outra multidão com fome, Jesus novamente, dessas migalhas, deu de comer. Lívia, como que ela chama? Meu Deus, Lívia. Ela disse que ele pegou o pão, pegava os pedaços de pão e ia dando. E aquele pão que estava na mão dele, segundo o relato dela, não acabava, parecia que tinha fermento, ele crescia. Maravilha, né? Maravilha. Mas, seja por materialização, pela ação magnética poderosa de Jesus atenuando a necessidade física de alimento das pessoas ali, ou se essas passagens forem uma parábola, o que importa para nós? O que ficou para nós? Porque tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, é para nós. Vamos a alguns itens, alguns pontos sobre o que Jesus nos deixou nesses 2 episódios. Jesus se identifica como o pão da vida. É um ensino moral, orientando para que a busca maior deve ser pelo alimento que sustenta a alma para a vida eterna. E ele é o despenseiro divino para a humanidade. Para nós, né, que marchamos na aridez da matéria. E o que ele fez? Ele franqueou a dispensa celeste. Só isso. Todo esse processo está nos fundamentos do amor e da caridade. Quando ele disse aos apóstolos para que fizesse a multidão formar grupos de 50 em 50, ele estava mantendo a situação sob controle, em equilíbrio. E isso é muito importante, manter a ordem e a harmonia quando surgem as dificuldades. Até quando nós fazemos as nossas preces, os nossos pedidos, devemos ter harmonia, né, Alice? Ela ensinava isso no curso. Lembrei. Então, imaginem a multidão de quase 5.000 pessoas, cansada, sem alimento. Jesus não ia dispensar. Eles o seguiam necessitados dele. Né? Quando eles começaram a seguir Jesus, eles não viram a distância percorrida. Eles não se preocuparam em levar provisões e água que bastassem. As necessidades deles superavam essa no momento. Jesus, quando os apóstolos chegaram nele e falaram dispensa a multidão, o que Jesus detectou nos apóstolos? O querer se livrar do problema. A multidão estava se agitando e os apóstolos falaram, isso não vai dar legal. Mas os apóstolos, eles não faziam por mal, né? Quando Jesus disse, dai-lhes vós de comer, era justamente o que eles não queriam fazer, porque eles não sabiam como. Como que eles iam fazer? E olha só, Jesus, ao invés de induzir nos apóstolos uma recriminação por tê-los seguido sem provisões, né? O que Jesus fez? Ele preferiu deixar gravado nos apóstolos, nos aprendizes, que perante o necessitado só há um dever: prestar auxílio desinteressado e fraternal. E nós podemos usar isso e devemos usar isso no nosso dia a dia.
Naquela hora, a fome era do corpo, mas eles haviam seguido Jesus. Eles haviam seguido Jesus, os apóstolos, pela fome de luz e harmonia. Outro ponto a ser pensado é que Jesus não perguntou de quantos pães eles necessitavam para distribuir. O que Jesus perguntou para os apóstolos? Quantos pães tendes? Ele alertava para a necessidade de apresentar algo à providência divina, como base ao socorro que pediam. Jesus alimentou milhares, mas ele não descartou as migalhas que lhe foram oferecidas. O que temos, vocês e eu, para atendermos esses necessitados, para que voltem saciados, sem desfalecerem pelos caminhos da existência? Deem-me o que tem de melhor, mesmo sendo pouco. Eu completarei com o muito que posso, e com as graças do Pai, poderemos mais, juntos. Jesus, coisa extraordinária, né? Coisa extraordinária. E a multiplicação se deu e se dará, quantas vezes sejam necessárias, até o mundo estar saciado em espírito, em felicidade e em paz. Agora vamos à nossa reflexão semanal. E se o mestre fizesse a nós essa pergunta? Que tendes? A multidão tem fome. Ele espera que nós apresentemos a ele nossas migalhas de esforço próprio, a nossa cooperação. Algo deve surgir do nosso eu, e ele multiplicará. Em um mundo repleto de carências e inquietações, Jesus se apresenta como sustento eterno, preenchendo nossos vazios existenciais com a sua luz. Então, vamos apresentar a Jesus um tijolo de amor, nem pequenininho, não precisa ser um tijolo lindo, daqueles vazados, não, pequenininho mesmo. Sempre dispostos ao trabalho, em benefício do próximo. E sobre esse tijolo, ele erguerá o reino de paz sobre a terra. Paz que nós estamos precisando é muito. A paz em nós, para que ela contamine os outros. Porque nós, que também estamos enfermos e famintos, seremos curados e saciados, pois ele é o caminho da verdadeira vida. Que assim seja. Muito obrigada a todos, uma boa reunião.